informação em todas as universidades. Pois, felizmente. Até nas empresas acontece sempre, claro. Da mesma área, há pessoas que ficam com informação para serem mais. Para se tornarem mais valiosos. Mas informação é poder. Felizmente está aqui neste bichinho a democratização da informação. Ainda não está perfeita, mas falta um tudo nada. Ainda não está perfeita, mas falta um tudo nada. As coordenadas de tempo e espaço de Kant perderam sentido, porque, como eu dizia esta tarde na aula aos meus colegas mestrandos, um professor ou uma professora de antes formava-se e levava o resto da vida a ensinar o que tinha aprendido na faculdade, porque o saber mudava muito lentamente. Hoje em dia muda a uma velocidade vertiginosa. Antigamente, os artigos científicos só circulavam entre especialistas que também sonegavam a informação e não publicavam para o normal dos cidadãos as vulgatas desses artigos. Hoje, o pobre de um professor ou de uma professora não pode ir jantar fora com o namorado e ir ao cinema a seguir, que amanhã, quando chegar à aula, que ela preparou decentemente e fizer uma afirmação qualquer, levanta-se um pirralho com 11 anos e diz: "Oh, doutora, isso não é verdade." Com sorte, não é? Não é verdade. Não, porque eu ouvi ontem na televisão, ouvi na internet ou outra coisa qualquer, que num congresso em Tóquio eles disserem que ele ainda não aprendeu os verbos, mas já sabe, é verdade, já sabe o que aconteceu no congresso em Tóquio. E a professora ou o professor tem que ser particularmente seguro, quer dizer, olha, fui ao cinema e não ouvi essa notícia. Ótimo, anda cá e conta-nos o que tu ouviste. E eu agora, quando for para casa, vou tentar perceber o que aconteceu e amanhã conversamos todos sobre esse assunto. São raros os professores que hoje ainda, não significa que no futuro isto não seja mais alargado, conseguem dizer: não sei, porque nós fomos treinados para saber tudo, ou para fingir que sabíamos. João Gomes Pedro descreve sobre a criança, cada bebê, cada criança baseia o seu centro de referência e a sua resiliência e a sua capacidade de responder aos meios, muitas vezes adversos, enfim, as suas forças, no modo como se sente amado, não é no modo como se sente ensinado. Porque os professores com os quais nós mais aprendemos não foram aqueles que mais coisas nos ensinaram, foram aqueles que foram para nós referências como pessoas. Pensem em função da vossa experiência. A minha é esta: como se sente significativo junto de quem vive com ele, junto de quem trata de si, junto de quem o educa, junto de quem o ensina, junto de quem consigo se cruzam. Portanto, segundo o professor João Gomes Pedro, o essencial do desenvolvimento de uma criança está na relação, quer seja com os mais próximos, com a família alargada que é a escola, com os outros cidadãos que se cruzam com eles. E só podemos construir uma civilização de paz. Eu até tenho medo de dizer esta expressão, porque ela parecerá de tal maneira utópica. O que é que eu vou dizer ao meu filho ou ao meu neto? Que os homens podem viver em paz uns com os outros. A terra ainda produz alimentação que chega
para alimentar toda a gente. Há países que ainda enterram ou deitam ao mar toneladas de batatas e de maçãs para não deixar descer o preço. Ou sobem o preço dos cereais para produzir combustível que vai, evidentemente, ser menos poluente do que o combustível fóssil, mas há pessoas a morrer de fome todos os dias, em número significativo. E enquanto as guerras, as perseguições, sejam elas ideológicas, religiosas ou outras, ocuparem parte da energia dos humanos e nós deixemos vulgarizar a violência, no outro dia mesmo, estava um grande barco da NATO parado ali ao pé da Itália e afundou-se um barco carregado de imigrantes clandestinos. Os nossos soldados, dos países civilizados, pagos com os nossos impostos, deixaram-nos morrer todos afogados, porque eram imigrantes clandestinos. E nós todos, nos nossos países civilizados, calamos e continuamos a pagar impostos para manter aqueles barcos importantíssimos que nos fazem uma falta extraordinária e que não têm pingo de respeito pela vida humana. Pingo de respeito. Eu tenho um amigo que tem mau feitio como eu e que no outro dia deu uma entrevista na televisão que eu gostei particularmente, em que ele dizia: nós somos um bairro, nós país, somos um bairro de barracas com 2 submarinos à porta. É evidente, os submarinos estão em frente da minha porta. Mesmo eu não vivo num bairro de barracas. Mas, por cima do meu bairro, já foi um bairro de barracas. Com aqueles idiotas daqueles submarinos ali na frente, que ninguém sabe para que é que servem. É um bocado de surrealismo. E ele dizia que é o bar mais natural do mundo. Ah, não, mas nós não nos incomodamos com isso porque nós somos como um bairro de barracas com 2 submarinos à porta. Somos mais o que experimentamos na nossa vida de relação em idade precoce do que o que aprendemos mais tarde ser o comportamento adequado. Queridas mamãs e papás, queridos avós, queridos companheiros de caminhada nesta aventura que é educar, somos de facto mais o que experimentamos na nossa vida de relação em idade precoce. O professor Gomes Pedro diz que no primeiro ano 80% daquilo que nós iremos adquirir como absoluto na vida está adquirido. Depois vai-se desenvolver, evidentemente. E quantos de nós estamos alerta para o tipo de relação que estabelecemos com um bebê ou com crianças muito pequenas? Eles podem não saber falar, mas os poros todos apreendem relações de tensão ou relações de paz. E isso vai determinar a componente que é determinável, porque nada entre os humanos é absolutamente determinante, vai condicionar, retiro a palavra determinar, vai condicionar fortemente o que essa criança vai poder ser como aluno na escola, como companheiro no clube, como profissional na profissão que escolher. E para isso, as famílias têm um papel muito importante. Há um livro completamente antigo, tem 37 anos, que é de um sábio, Stoyer, e que diz algumas das características da família moderna. A família nuclear moderna nasceu ao abrigo da domesticidade. As crianças eram, como sabem, no antigo regime não é
aquele que terminou em 75, é o antigo regime da Idade Média até o século XVIII, as crianças não tinham existência social. Eram adultos pequenos. Aquilo morria muito, aquilo das crianças morria muito. E então nenhum pai falava do seu filho que não tivesse mais de 3 anos. Porque até aos 3 anos eles morriam como tortos. Ainda não se tinham inventado os antibióticos, que é um dos grandes saltos qualitativos da humanidade. E então os pais só referenciavam os seus filhos com mais de 3 anos. Portanto, também não criavam relação com esses filhos para não sofrerem a sua perda. Portanto, essas crianças cresciam limitadas de afetos por causa dos condicionalismos do meio em que viviam. Habitualmente, esses afetos eram dados pelas amas de leite que substituíam os pais. O amor romântico, do século XIX, destronou as considerações materiais no que se refere a reunir o casal. Como sabem, ainda temos resquícios disso que nos lembramos, um casamento era um contrato estabelecido entre famílias, entre as famílias de etnia cigana. Isso é ainda praticado hoje, naturalmente, e quando é ultrapassado, aquilo dá mortos e feridos. É mesmo complicado. Entre as outras culturas ocidentais, já não é desde o século XIX, o Romeu e Julieta já não têm grandes condições para isto. A Santa Igreja Católica. Eu sou católica, mas, de facto, não deixo de pensar por ser católica, não é? Que é uma coisa que algumas pessoas pensam que somos obrigados. Não. A Santa Igreja Católica inventou o casamento muito tarde, o casamento católico, muito tarde no seu caminho, por causa exatamente destes problemas. Antigamente, para casar, no tempo do Romeu e da Julieta, bastava que um padre abençoasse o casal e dissesse: estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. À revelia de tudo e de todos. E já ninguém os podia descasar. E depois a Igreja Católica, por causa das mortandades que havia de famílias inteiras durante gerações e gerações, dos ódios. Porquê? Porque era importante juntar fortunas e juntar poder. E se alguém se atrevia a pôr os afetos acima do poder, tinha que pagar caro o atrevimento para que a doença não se pegasse. E não começassem por aí todos a querer casar com quem gostavam. A relação mãe-filho ganhou importância e o bebê ganha prioridade na hierarquia relacional de valores da mãe. Temos aqui um problema que não vamos discutir hoje, porque eu vou terminar já para vocês terem tempo de comentar, contestar ou fazer tudo quanto vos apetecer, que é a relação mãe-filho ganhou importância e o bebê ganha prioridade na hierarquia relacional de valores da mãe. Isto é verdade, mas isto já não é atual. Os pais, hoje, por isso eu chamei a atenção, que isto era um trabalho que tinha 40 anos, praticamente, os pais, hoje em dia, grande número de pais, das gerações a seguir à minha, ocupam os seus direitos de paternidade em igualdade com os das mães. Aquilo que eram os deveres do pai passaram a ser os direitos do pai na sua relação precoce com os filhos.